Bom, vamos lá continuar as gravações de Física 3, agora é o capítulo 14 do livro 3. Vamos iniciar pelos exercícios, pelo exercício 7 até o 20, os que nós não conseguimos fazer na sala. Então nós temos aqui uma imagem de circuito que dá 3 capacitores de 1000 microfarad, inicialmente descarregados, com as chaves abertas e com as chaves 2 abertas e as chaves 1 fechadas. Os capacitores são carregados na sequência com a chave 1 abertas e as chaves 2 fechadas. Os capacitores são novamente descarregados e o processo se repete, com a tensão no resistor R variando segundo o gráfico da figura. A carga transferida pelos capacitores em cada descarga é igual a... Pessoal, basicamente nós temos aqui, né, a tensão de 2U vai ser igual a 24 volts, a tensão de U igual a 12 volts. Então nós temos que calcular aí a quantidade de carga, que vai ser aí 1000 microfarad vezes 12, que é a tensão 12 volts aí. Isso dá 1,2 vezes 10 a menos 2 coulomb. 8. Considerando todos os capacitores da associação mostrada na figura a seguir, tem uma capacidade igual a C. Determine a capacitância do capacitor equivalente entre os terminais A e B. Então vamos lá. Bom, aqui a gente precisa analisar a figura, né? Esses dois aqui de cima da figura estão em paralelo, esses outros dois aqui também em paralelo, então a gente soma a capacitância deles. Nós vamos formar dois geradores em série, e aí consequentemente nós vamos ter aí esses capacitores com uma capacitância de 2C, né? Porque em série a gente faz aí uma continha ao contrário da resistência equivalente. 9. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou dois capacitores do rádio de 3 e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um capacitor que cumpria a função. Qual foi a capacitância aí que medida utilizada pelo cosmonauta? Nós tínhamos aí os dois capacitores que estavam em série. Então, para calcular o valor deles, basta a gente fazer o produto pela soma. Ele precisava aí de um capacitor de 2,1 microfarad. 10. Ele mandou a gente considerar algumas coisas aqui. Sabe-se que as teclas do computador utilizado para digitar mensagens se comportam como os capacitores de placas planas e paralelas imersas no ar. Então considere a distância de cada tecla de um computador igual a 1 centímetro ao quadrado, distância entre a tecla e a base do teclado igual a 1 milímetro, a permissividade do ar de 9 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, a tensão aplicada em cada tecla de 6 volts no instante em que uma tecla é empurrada para baixo, cerca de 0,4 mm de sua posição de origem. Determine a carga armazenada no capacitor. Então nós temos aí, conforme a figura, a distância entre as placas no tempo de carga do capacitor é de 6 mm, 0,6 mm, quando a tensão é de 6 volts. Então, aplicando a expressão aí da capacitância, nós vamos ter aí a capacitância como 1,5 vezes 10 a menos 12 Faraday. Como ele quer saber a carga, C é Q sobre U, né? A carga sobre a tensão, a carga é C vezes U, isso vai dar 9 vezes 10 a menos 12 Coulomb. Vamos lá, 11. Fibração ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. Desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. O equipamento é basicamente o circuito de carga e descarga de um capacitor. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostre a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor por meio de uma diferença de potencial. Qual é o nível de energia acumulado no capacitor que o médico ajustou? Então a energia aí, né, é Q vezes U sobre 2. Nós vamos ter a energia de 200 joules. Então vamos lá, se no circuito houver um capacitor de dados nominais de 315 volts e 100 mA, quer saber qual que é a carga máxima que acumula
Carga máxima aí de 0,3175. Só fazer a continha bem simples. 13. No circuito A, considere os 3 resistores com resistência iguais. No circuito B, os 3 capacitores com resistências iguais. É correto afirmar que a resistência equivalente é igual a... Então, gente, a resposta aí é a letra D, né? É só para mostrar aí que a resistência em série é diferente do capacitor em série. 14. Uma garrafa de Lender, que é um capacitor de alta tensão, inventada por volta de 1745, consiste num pote cilíndrico de material altamente isolado com folhas metálicas fixadas à superfície interna e externa do frasco, como mostra a figura. Um terminal elétrico atravessando a tampa do pote faz contato com a água com a folha interior, e um terminal externo faz contato com a folha exterior. Ligando-se terminais a uma bateria, pode-se acumular carga nas superfícies metálicas. A ideia de usar pote tampado veio da teoria antiga de que a eletricidade era um fluido que poderia ser armazenado na garrafa. Num experimento de eletrostática, Ana quer construir garrafa de Leyden com frascos de vidro. Ela usou 2 frascos de maionese, A e B, de tamanhos iguais, mas espessuras da parede de vidro do frasco é de 4 mm, no frasco A, e do B de 2 mm. Os terminais dos 2 frascos são submetidos a uma tensão de 12 volts. Com o uso da bateria durante bastante tempo, considere que a área total das folhas metálicas em cada um das figuras é de 0,02 metros. Ele quer aí que nós consideramos 3 coisas. Primeiro, ele quer que a gente calcule o campo elétrico entre as paredes A e B. Depois, que calcule o campo elétrico entre as placas do capacitor, calculando aproximadamente por essa forma, nessa equação: densidade superficial acumulada do capacitor tem unidade de Coulomb em metros por quadrado, igual a 4,5 vezes 10 a menos 11 Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. Ele quer que a gente calcule a capacitância na letra B, e na letra C a capacitância equivalente do circuito. Então, no primeiro caso, ele quer que calcule na letra A o campo elétrico. O campo elétrico aí vai ser dado, campo elétrico A, 3 vezes 10 a terceira volts por metro, e o campo elétrico em B de 6 vezes 10 a terceira volts. A capacitância, né, do A vai ser de 2 vezes 10 a menos 10 farad, e a de B de 4,5 vezes 10 a menos 10 farad. E a capacitância equivalente, só fazer o produto pela soma, a gente vai ter aí de 1,5 vezes 10 a menos 10 farad. Então, no interior de um veículo espacial, encontramos 2 capacitores isolados de placas finas paralelas com capacitância de 10 farad e 30 farad e cargas de 1 coulomb e 3 coulomb respectivamente. A distância entre elas é de 1 mm. Após o lançamento, esse veículo apresenta um vetor velocidade constante de modo 36.000 km por hora e a direção paralela ao vetor de distância D entre as placas, sabendo que as placas planas paralelas dos capacitores são perpendiculares ao vetor velocidade. Se necessário, use essa seguinte expressão. Vamos lá ao que se pede. A letra A, que é a capacitância total do sistema, quando se associa aos capacitores paralelos. Na letra B, a tensão entre as placas antes do lançamento. Na letra C, a capacitância do C2 após o lançamento para um observador fixo na Terra. E a letra D, a velocidade do foguete para que a capacitância de C1 aumente em 2%. Nós temos aqui, na primeira, a capacitância total é de 40 farad, né? Os dois estão em paralelo. Na letra B, a capacitância, a tensão aí de 10 volts, a capacitância do C1 é de 1 farad. Na letra C, ele quer que a gente calcule aí o valor da capacitância do C2, então dá aproximadamente aí 30 farad. E na letra D, ele quer que calcule a velocidade do foguete em metros por segundo. Então aqui a velocidade do foguete, aplicando a expressão que ele nos deu aí, a expressão de Einstein, nós vamos chegar aí a 6 vezes 10 a sétima metros por segundo.
16. A diferença de potencial eletrostático V é estabelecida pelo ponto MQ. Uma rede cúbica, a diferença de potencial entre os pontos NP é D. Então nós tínhamos que montar a figura aqui, passar para o plano da folha, né? Com isso dava para calcular a capacitância de cada capacitor, que dá aí um valor de 6 sobre 5C. Como ele quer saber na figura 1 e na figura 3, nós vamos ter aí uma voltagem de V sobre 5, substituindo os valores aí da quantidade de carga da figura 3 e da figura 4. 17, ele fala de dois capacitores constituídos, cada um por duas placas paralelas, cada uma das áreas separadas por uma outra, por uma distância d, são conectados entre si em paralelo. Os capacitores estão também conectados a uma bateria ideal, cuja diferença de potencial V. Após os capacitores serem totalmente carregados, a bateria é desconectada no circuito. Considerando que o material dielétrico entre as placas dos capacitores é o ar, assinale o que for o correto. Analisando aí, nós temos o item 1 como verdadeiro. A capacitância equivalente de uma associação de capacitores paralelas é a soma das capacitâncias. E como a capacitância depende dos fatores geométricos, nós temos aí que a capacitância é duas vezes essa formulinha, E vezes A sobre D. A segunda é falsa, a quarta é verdadeira. O modo da carga aqui em cada placa é o produto da capacitância pela tensão, correto? A oitava verdadeira e a 16ª verdadeira também. Isso nos dá como resposta aí uma soma de 29. Exercício 19, exercício também bastante difícil. Ele nos mostra que os capacitores são considerados circuitos elétricos que têm função de armazenar carga. O tempo necessário para carregar ou descarregar um capacitor depende de sua capacitância C, bem como das características de outros componentes que estão ligados no circuito. É a relativa demora na descarga dos capacitores que faz com que o desligamento de certos eletrodomésticos não seja instantâneo. O circuito da figura A apresenta um capacitor C, que é o valor aí dele, ligado a dois resistores de resistência de 40 e de 60 kΩ e a sua bateria de força eletromotriz de 12 volts. A chave S é ligada no instante t igual a 0 e o gráfico da figura mostra a carga D e o capacitor em função do tempo. Então vamos lá às perguntas. Qual é a diferença de potencial no capacitor em tempo 0,2 segundos? Num outro instante, a corrente do capacitor é de 150 mA. Qual é o valor da corrente B no resistor RB nesse instante? Então, calculando aí a tensão, né? Nós vamos ter aí 2,5 volts. E para calcular a intensidade da corrente em B, a gente precisa aí calcular, substituir as duas formulinhas do IA vai ser igual a IB mais IC, e calculando chegaremos a 60 mA. Exercício 20, determina a energia total armazenada pelos capacitores no circuito infinito das figuras a seguir. Então nós temos aqui infinitas repetições para esse circuito. Nós vamos chegar aí a uma resistência equivalente numa equaçãozinha de segundo grau, substituindo a equação de segundo grau aqui. Nós vamos chegar aí que a resistência equivalente vale 2R. E calculando RA e RB, como tudo vale 2R, nós vamos chegar aí a 3 ohm. A tensão do sistema vai valer aí 8,8 sobre 3 volts. Esse padrão vai continuar infinitamente, com a tensão sobre a carga sendo 1/3 da anterior. Sendo assim, com a energia armazenada em cada capacitor, ela é dada aí por E igual a CU ao quadrado sobre 2, a energia total armazenada será de 4 joules.